O Inter aos poucos está definindo o time que vai enfrentar o Flamengo neste domingo pela manhã pelo Campeonato Brasileiro. Mudanças vão acontecer no setor do meio-campo. Campanharo está ganhando espaço dentro do elenco colorado e Maurício deve retornar ao time. A quinta-feira foi marcada por algumas movimentações fora de campo. A possibilidade de Mano sair do Internacional existiu, mas não vai acontecer neste momento, porque o Corinthians anunciou outro treinador. Mas o que foi anunciado também foi a saída de Mário Fernandes. O lateral direito deseja se aposentar e pediu para rescindir o contrato com o Internacional. A direção não deve contratar outro lateral direito nessa temporada, porque está surpresa positivamente com a atuação de um jogador em especial que vem atuando ao longo dos últimos jogos. A gente fala também sobre Diego Aguirre, que em uma entrevista para uma rádio uruguaia deu detalhes sobre o ambiente conturbado que virou o Internacional na fase final do ano de 2021. Esse é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 20 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira, tá? Eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante que aconteceu pela manhã. Os titulares, mais uma vez, ficaram de fora da atividade, tá? Comandada pelo técnico Mano Menezes. Mas existe algumas ideias sobre mudanças no time titular que o Mano Menezes deve colocar em prática, tá? O Campanharo é um jogador que vem ganhando espaço aos poucos no elenco do Internacional. A comissão técnica vem gostando bastante do desempenho desse jogador nos treinamentos e gostou bastante da participação dele na vitória contra o Metropolitanos. Se entende que o Campanharo é um dos volantes completos que o Inter tem, porque marca e ataca, consegue construir com uma melhor qualidade. Dentro disso, não se descarta a possibilidade do Campanharo ser titular no domingo pela manhã contra a equipe do Flamengo. Ele está nessa briga por posição, por exemplo, com o Baralhas. O Johnny não deverá perder espaço e deve ser titular do elenco colorado. O Depena ainda deve ficar no banco, novas hierarquias sendo estabelecidas no setor do meio-campo. Outra mudança importante que deve acontecer é a entrada do Maurício no setor do meio-campo. Ele está recuperado da lesão no quadril que ele teve, tá? A dúvida é na vaga de quem ele vai entrar. Existem 4 jogadores para 2 vagas no ataque: Wanderson, Pedro Henrique, Luiz Adriano e Alexandre Alemão. Desses 4 jogam 2 na partida contra o Flamengo, algo que o Mano vai decidir ao longo dos próximos treinos. A atividade dessa sexta-feira será com os portões fechados e provavelmente o treinamento de sábado também será com os portões fechados. Quero falar a respeito de todo o noticiário que foi muito movimentado nessa quinta-feira em razão de sondagens a Mano Menezes. Eu gravei um vídeo aqui na tarde, na dupla, falando sobre as sondagens que aconteceram do Corinthians e do Atlético Mineiro. Houve uma certa preocupação com a possibilidade do Inter perder o Mano Menezes, e aí eu dei um encaminhamento. Vamos lá, vamos pensar um pouco à frente. E se o Inter perder o Mano Menezes? Para quem o Inter vai procurar? E aí eu cito 3 nomes: Kudê, Rogério Ceni e Jorge Jesus. E falo das possibilidades desses 3 nomes que de alguma maneira estão no mercado atualmente, tá? É só clicar nesse link aqui para assistir, mas eu já aviso. O Corinthians anunciou o seu novo técnico, o Cuca, e dentro disto não é o Mano Menezes, e o Mano Menezes fica no Internacional por enquanto, mesmo que ele tenha sondagem, por exemplo, do Atlético Mineiro. Mas o Mano Menezes fica no Internacional, isso já esfriou algo que esteve quente no início do dia, principalmente porque não sabia qual o movimento que o Corinthians iria fazer, tá? Mas o que foi confirmado e anunciado, e pegou muita gente de surpresa, e eu gravei um vídeo também no início da noite dessa quinta-feira, foi a saída de Mário Fernandes, tá? O lateral direito rescindiu o contrato com o Internacional, e eu dei detalhes aqui sobre esse pedido de rescisão contratual que partiu do jogador. Foi o Mário Fernandes que chegou na direção do Inter e disse: pra mim deu, não quero mais. E o grande ponto é que o Mário Fernandes pretende se aposentar. Ele não quer mais jogar futebol, cansou, não quer mais. O Inter se resguardou dentro de algumas cláusulas contratuais. Se ele for jogar em outro time, o Inter terá que ser ressarcido, mas a tendência hoje é que ele não jogue em time nenhum. Mas eu quero avançar em outras informações relacionadas exatamente à saída de Mário Fernandes, tá? Além do que eu coloquei no vídeo aqui. O Inter não vê a necessidade hoje de contratar outro lateral direito para a vaga deixada por Mário Fernandes no elenco, porque se entende que
Igor Gomes hoje é o lateral direito reserva do Fabrício Bustos. E se tem elogiado muito esse jogador nos bastidores. E hoje, de novo, quando eu fui perguntar, vão contratar outros laterais? Me elogiaram de novo bastante o Igor Gomes, diz que é um cara que está chamando muito a atenção no bastidor por boas atuações na lateral direita. Então o Igor Gomes hoje se estabelece como o reserva do Fabrício Bustos na lateral. Além disso, o Inter tem o Rômulo, que é um volante que já atuou bastante como lateral direito, tem uma experiência de 2 temporadas no futebol chileno como lateral direito, e tem o Gabriel Mercado, que pode quebrar um galho por ali. Então o Inter entende que nesse momento não é necessária a contratação de lateral direito. Perguntei, na metade do ano? Talvez. Vamos ver como é que vai ser o Igor Gomes. O Inter não garante que, perdemos o Mário Fernandes, vamos atrás de um lateral direito. O Inter entende, pelo menos foi isso que me passaram, o Inter entende que está bem servido para esta posição, mesmo com a lesão do Bustos, que está no departamento médico, tá? Então o Inter não deve contratar laterais e está bastante satisfeito com o atual desempenho do Igor Gomes. Por último, eu quero fechar falando sobre Diego Aguirre, porque ele deu uma entrevista para a rádio uruguaia Sports 89, tá? E uma entrevista bem longa do Diego Aguirre, que atualmente é técnico do Olímpia, do Paraguai. E nessa entrevista, o Diego Aguirre falou um pouco sobre o bastidor. Ele não citou o Internacional exatamente, mas era o bastidor do Internacional na reta final de 2021. Ele foi perguntado sobre a possibilidade que ele teve de treinar a seleção uruguaia. No momento em que o Oscar Tabárez saiu, lá no final de 2021, o Uruguai fez uma espécie de vestibular, entrevistou 3 treinadores e cogitou 3 treinadores. Diego Aguirre, Diego Alonso e o Cacique Medina. Eram as possibilidades para treinar a seleção uruguaia. E o Diego Aguirre, em determinado momento, foi o preferido, foi o favorito para isso. Isso aconteceu em uma viagem do Inter para São Paulo, onde o Inter jogou contra o Palmeiras, tá? E aquilo abalou o ambiente do Internacional de fato, e a gente sabe disso nos bastidores. E o Diego Aguirre, pela primeira vez, admitiu isso publicamente em uma entrevista. Ele disse que sim, de fato, ficou muito na expectativa para treinar a seleção uruguaia. Que ele ficou bastante ilusionado com a ideia de treinar a seleção uruguaia. O que acabou não acontecendo. E que hoje ele deixou isso para trás. Mas assim, no bastidor do ambiente do Inter, quem viveu aquilo sabe que, primeiro, o Aguirre se afetou bastante com, primeiro, a possibilidade do convite, depois com a espera pelo convite, e depois que o Diego Alonso ele foi confirmado como técnico da seleção uruguaia, com a decepção pelo convite não ter vindo. E isso foi o que estragou o trabalho do Diego Aguirre, que começou a engrenar em determinado momento, com a vitória por 4-0 sobre o Flamengo. O Inter engatou uma sequência boa de vitórias. Mas o trabalho começou a decair nesse episódio da possibilidade de convite do Aguirre para a seleção uruguaia. Conturbou muito o ambiente. E o Aguirre falou indiretamente sobre isso nessa entrevista para o pessoal da Sports 89, uma rádio uruguaia que é das mais famosas lá de Montevidéu. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar algumas odds para vocês deste fim de semana. Por exemplo, Cruzeiro e Grêmio jogam no sábado. Odd do Cruzeiro 2,45, é o favorito. Empate 3,25 e odd do Grêmio tá pagando 3. O Inter não é favorito em casa contra o Flamengo. Odd do Inter 2,8, empate 3,25, odd do Flamengo 2,6. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!